Estamos aqui no podcast da CBM, do Congresso Brasileiro de Missões, da AMTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras. O CBM que acontece a cada 3 anos e agora em 2025 estamos aqui em Águas de Lindóia, no Hotel Monte Real, uma cidade que fica no interior de São Paulo, para conversarmos a respeito do movimento missionário brasileiro. Eu sou André Castilho, da RTM Brasil, e nesses podcasts nós vamos conversar com muitas pessoas que têm se engajado neste falar de Jesus para todas as nações, para todas as pessoas, de espalhar a mensagem que nós cristãos cremos que é a verdade. Eu estou aqui com um amigo muito querido, que é psicólogo clínico, pastor também, Abner Morilhas. Muito obrigado, Abner, por nós estarmos juntos e podermos conversar aqui em áudio e vídeo para todo o Brasil e o mundo. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui no CBM, com a Rádio Transmundial. É um pessoal querido, né? De tempo em tempo a gente tem algumas entrevistas, algumas falas, sempre com a intenção de ajudar o público da RTM a compreender mais sobre suas emoções, sobre os desafios, né, de viver uma vida centrada em Cristo e de uma certa forma, se conhecendo cada vez mais. Porque o Senhor diz, né, conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade ela tem muito a ver com aquilo que eu sou, né, compreender quem sou eu diante de Deus, como filho amado de Deus, quais são as minhas limitações como ser humano, né, e tudo isso a gente tem trazido nas entrevistas aqui. Eu acho que tem sido um momento muito especial para todos nós. É verdade, para mim tem sido especial. Um dia a gente ainda faz um programa juntos. Opa! Esse espaço está muito bonito. Sonho. Eu quero agradecer aqui ao pessoal do CBM que construiu esse domo. Você vai ouvir um pouco de barulho, um pouco de ruído aqui com o pessoal, mas porque nós estamos num espaço aberto, mas o microfone ajuda a gente a conter. Você que está no evento também acompanhando aqui, pode ficar à vontade para ouvir, para ficar perto da gente, para também acompanhar essa transmissão. Abner, nós estamos falando, o tema deste evento é Venha ao Teu Reino. A gente falar sobre fazer a vontade de Deus. E aí eu queria saber de você, que é psicólogo clínico, como que a gente lida com a mente, né? Porque o psicólogo, ele trabalha com a psique, com a mente. Isso. Então, como é que a gente lida com as nossas emoções, com a nossa mente e com esse negócio tão abstrato, tão difícil às vezes, que é fazer a vontade de Deus? Acho que a coisa que as pessoas que querem servir a Deus, né, que são cristãs, mais perguntam é: como é que eu vou fazer a vontade de Deus? E a psicologia muitas vezes fala que a gente tem que seguir o caminho, com certeza, daquilo que a gente quer. Sim. Mas é aquilo que a gente quer ou aquilo que Deus quer? Como é que a gente faz isso? Boa pergunta, André. Então, quando a gente fala de seguir a vontade de Deus, né, como que é essa vontade? Eu só vou conhecer a vontade de Deus se eu aplicar na minha vida Romanos 12, 1, 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação da mente implica em eu fazer uma mudança, um giro copérnico na minha forma de pensar, na minha forma de ser, tendo Jesus como centro da minha existência. E a partir daí, então, quando eu tenho uma transformação de mente, eu posso experimentar a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Sem transformação de mente, eu não experimento. É uma condicional. Transformai-vos pela renovação para que experimenteis. Então, se eu não me transformo mentalmente, quer dizer, se eu não me converto, uma metanoia, né? Uma transformação. Essa palavra em Romanos 12, transformação, ela só acontece 2 vezes no Novo Testamento. Ela acontece no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transforma, se metamorfoseia, né, e revela a sua glória àqueles 3 que estavam ali no monte. Esse momento, a palavra é utilizada. E o segundo momento nesse texto em Romanos. Então, o que o Senhor está nos dizendo aqui, ó, se você não se transformar, mentalmente dizendo, você não vai me experimentar, porque é um processo que depende, na verdade. A palavra diz, sobretudo guarda o seu coração. Coração é mente, não é esse músculo que bombeia sangue para o corpo.
é a minha mente, é onde reside toda a minha lógica, o meu raciocínio, no meu lobo frontal, inclusive, é onde eu consigo experimentar a espiritualidade. Está aqui. Deus colocou um córtex cerebral no ser humano que é só ele que tem. Os outros animais não têm desenvolvido. Por quê? Porque o ser humano é o único que encontra razão, sentido e significado. Para eu viver tudo isso, eu tenho que conhecer, eu tenho que me relacionar com Deus. É impossível eu viver a vontade de Deus se eu não me relaciono com Deus. E o que a gente vive hoje, André, assim, a gente vive um momento de aceleração histórica, né? Onde vários eventos acontecem e se sobrepõem, que faz com que muitas vezes a gente perca esse lugar da tenda do encontro, esse lugar onde eu posso me aproximar do sagrado, eu posso me aproximar do Senhor e ali contemplá-lo, e através dessa contemplação eu ser transformado. A palavra diz que é contemplando que somos transformados. Sem contemplação, sem eu dedicar esse tempo, essa disciplina espiritual da solitude, da oração, da leitura da palavra, eu não vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A minha mente vai ser transformada se eu, de alguma forma, me deixar transformar por essa palavra, né, que é viva, que é presente, que atravessa séculos e a eternidade, e pela presença, né, que vem por conta do Espírito Santo na vida de nós e dessa entrega diária que a gente tem para com Ele. E outra coisa importante, né, quando você fala como que a gente pode viver isso? Viktor Frankl, um psiquiatra vienense, ele era judeu, né? Conheci uma pessoa fantástica, tive o privilégio de conhecê-lo. Escreveu um livro, um psicólogo no campo de concentração, A Busca do Significado. E ele diz o seguinte, se você tiver um porquê, você enfrenta qualquer como na sua vida. Se você tiver uma razão por que viver, você vai enfrentar qualquer dificuldade na sua existência. A gente está falando aqui de um homem que passou por 3 campos de concentração. O último foi Auschwitz, que perdeu sua família, mas que manteve um sentido, um significado e um porquê viver. E aí sim ele atravessa toda essa situação que é tão crucial, né, de um campo de concentração, e consegue fundar a 3ª escola de Viena, né, que é a logoterapia, e traz esse conceito de vazio existencial, de busca de sentido e de significado. A gente encontra isso só aonde? Em Cristo. Esse espaço vazio que existe na alma humana só pode ser preenchido por Ele. Aí sim eu encontro sentido, significado, o porquê viver, e ainda que eu não conheça o que está lá na frente, a certeza de que Ele está comigo me garante atravessar o lago e enfrentar as tempestades que a vida me traz. Eu nem precisava continuar aqui, mas aí, quando a gente fala sobre solitude, né, você fala, a partir do momento em que eu entendo o meu para quê, o meu porquê, eu posso enfrentar qualquer como, né, qualquer situação, qualquer dificuldade. Mas eu acho que uma dificuldade que as pessoas encontram muitas vezes é na tomada de decisão. Sim. Então, a gente vai ter um momento de solitude, a gente precisa entender, ouvir a voz de Deus e principalmente ler a Bíblia, buscar compreender. Mas como que a gente encara esse processo, muitas vezes difícil e doloroso, de tomada de decisão? Sim. Porque tomada de decisão é você ir por um caminho e descartar outro ou outros caminhos, né? Sim. E isso é um processo dolorido. Como é que a gente faz isso e tem certeza que a gente está na vontade de Deus e também está são, né? Porque a gente conhece uns que falam que estão na vontade de Deus, mas parece que a sanidade não está muito em dia, né? Muito bom, muito boa pergunta. Bom, primeiro, você traz uma coisa interessante. Toda escolha insere numa perda. Quando eu escolho uma coisa, eu perco outra, em detrimento dessa escolha que eu fiz. E isso, de fato, traz uma tristeza, traz um certo sentimento, um luto. A gente vive um luto. Quando eu tenho que escolher algo
né? Deus me coloca ali duas situações, quando eu tenho que escolher uma em detrimento da outra, dependendo daquilo que eu tenho que deixar, isso vai trazer para mim um processo muito dolorido, né? O luto implica em fases. Então, muitas vezes, nessas fases, eu perco um pouco a organização, né, do meu emocional, da minha mente. O primeiro, vamos pensar aqui, né, o primeiro estágio dessa perda, né, quando ela é significativa, é a negação. Muitas vezes, não, Deus não quer isso, não é por aí, não, acho que eu não entendi direito. A gente começa a negar a questão. Quando a gente sai dessa fase, muitas vezes a gente entra na ira ou na revolta, né? Mas por que ele está me mandando fazer isso? Por que eu tenho que ir para lá? Por que eu tenho que fazer isso ou aquilo outro? Por que eu tenho que deixar isso aqui, que está tão confortável, essa zona de conforto que eu vivo, e ter que me embrenhar num projeto novo, que para mim me traz medo, às vezes me traz angústias, né? Então eu entro numa revolta. Segundo é uma barganha, terceiro é uma barganha. Então primeiro eu nego na revolta, aí eu entro na barganha, eu começo a negociar com Deus. Mas e se for? E se eu fizer assim? E se eu for para aquele lado? Não, mas Senhor, não dá para eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Depois disso, quando cai a ficha, que aquela situação, ela tem de fato, tem que ser escolhida, tem que ser vivida, e eu tenho que deixar aquela outra, eu caio na tristeza, na depressão. E depois que eu resolvo isso, eu caio na resolução. Então são 5 fases que o luto nos apresenta e que traz muita desorganização mental, mas que é importante que eu viva, porque se eu não vivê-las, eu não fecho o luto, eu não fecho o ciclo. E se eu não fechar um ciclo de uma fase que eu tenho que encerrar lá atrás para iniciar uma outra, eu carrego comigo coisas daquela fase que vão, de alguma forma, dificultar e tornar minha caminhada mais lenta. Então, fechar ciclos é importante. E isso insere, né, isso em tristeza, em angústias e tudo mais. E às vezes, agora pensando nisso que você falou, talvez isso possa trazer confusão para a pessoa quando ela está, por exemplo, na fase da revolta, ela discutir, poxa, mas será que a vontade de Deus não estava naquele lugar e não nesse daqui? Muito bom, muito bom. Né? Muito então, bom. Eu imagino que realmente... a dúvida... Imagino não, a gente vive isso. A gente vive mesmo. E todos os homens de fé viveram isso. Né? João Batista era primo de Jesus. João Batista viu o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba sobre Jesus. Ele ouviu a voz do céu, dizendo, este é o meu filho amado do qual me comprazo. João Batista reconheceu Cristo quando ele passava, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando é preso por Herodes, ele manda os discípulos dele lá perguntar para Jesus, escuta, você é o Messias mesmo ou a gente está esperando o outro? Quer dizer, o maior profeta, segundo Jesus, João Batista foi o maior profeta que pisou sobre a terra, que conhecia Jesus, era da família de Jesus, teve dúvidas de quem era o Messias. Quanto mais eu e você, né? Meros humanos mortais, né? Que não teve essa graça de ter visto o Senhor face a face, né? Não vamos ter dúvidas. Então, essa apistia que a gente fala, né? No grego, essa desconfiança de quem é Deus. Será que Ele é bom mesmo? Puxa, Ele parece ser bom com todo mundo, mas comigo eu oro. Às vezes as coisas não acontecem. Essa desconfiança que foi inoculada lá no Éden pela serpente, né? Sussurrou no ouvido, escuta, o que foi mesmo que Deus disse? Olha só, não é bem assim. Se você comer, você vai ser como ele, trazendo dúvidas, né? Sobre quem é. O diabo faz isso, né? Ele faz isso, ele fez com Jesus no deserto, né? Sim. Se tu és o Filho de Deus... Né? Aquele não estava tentando verificar se Jesus tinha poder ou não. Era um desafio, era filiação. Escuta, se você é filho, então faça. Porque se você fazer, eu vou acreditar. E aí o que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E qual palavra procedeu da boca de Deus? Tu és... Meu filho amado, é nessa palavra que eu me seguro, é nessa palavra que eu me sustento,
É nessa palavra que eu encontro um lugar seguro. Ainda quando a dúvida me permeia, é na palavra que eu vou encontrar um lugar de segurança. E aí eu vou ter que, de fato, olhar para mim mesmo e dizer: Abner, André, você decide. Você escolhe acreditar em Deus ou você escolhe acreditar no que você está sentindo agora? Agora, eu falo para mim, presta atenção, Abner, o que você está sentindo agora vai mudar. Daqui 5 minutos vai mudar, mas o que Deus diz na palavra dele não muda. E aí, André, que eu tenho que colocar minha base. Porque se eu colocar minha baseline, meus fundamentos, naquilo que eu sinto, na ciência, que muda constantemente também, né? Até pouco tempo a ciência era vista como um Deus, né? Hoje, aquilo que a gente falava 10 anos atrás em termos de ciência, hoje a gente fala que não é aquilo. Mudou completamente, né? Estudando a mente humana, a gente tem descoberto coisas que há 10 anos atrás a gente acreditava que era completamente diferente. Então a ciência muda, o ser humano muda, as doenças psiquiátricas mudam, as enfermidades emocionais mudam. O que não muda? A palavra, o verbo. É aí que eu tenho que colocar a minha fé e colocar o meu fundamento. É fácil? Não é fácil, não é fácil. Não vai fácil, ser, né? Não é fácil. Agora, só te respondendo aqui, continuando a sua pergunta, sim. Quando você fala, e a dúvida quando ele me atravessa, eu tenho usado um recurso, André, que tem sido muito abençoador na minha vida. Quando a dúvida me permeia, depois da oração, depois de buscar a direção de Deus, eu vou para os conselheiros. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros a gente encontra sabedoria. E aí eu procuro pessoas estratégicas, mentores, que até hoje mentoriam a minha vida. E aí eu compartilho com eles aquelas minhas dúvidas, aquelas questões que são importantes e cruciais. E aí eu vou ouvindo cada uma dessas pessoas. E aí é uma coisa interessante. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Cada um vai dando o seu olhar e eu vou montando um mosaico. E de repente eu olho, aquele mosaico, ele está ali, o caminho está lá. O caminho está lá. Eu acredito que Deus usa as pessoas para falar com a gente também. Na palavra ele nos fala, na comunhão do santo ele nos fala, na oração ele nos fala, na leitura da palavra, na adoração ele nos fala. Eu acho que todas essas disciplinas espirituais, elas trazem para nós um clareamento, muitas vezes, e uma certeza maior daquilo que eu devo seguir. Ainda quando meu coração enganoso diz para mim, não vai. Mas tudo está dizendo para mim, vai. Enfrente seu medo. Sai desse lugar de conforto. André, você sabe o que faz a gente mudar? As nossas angústias. Se eu não tiver angústia, eu fico na minha zona de conforto. O que me faz mudar são as angústias do meu coração. O que me faz mudar de projetos, entrar em novos planos, viver uma nova fase, são as angústias que me atravessam. Por isso, até por elas, a gente tem que ser grato. É verdade. Tenham por grande alegria o fato de vocês passarem por muitas provações. É isso. Né? Por muitos testes, por muitos problemas, né? Por muitas situações difíceis. Parece doideira, né? Mas não é, não. Mas que são nelas realmente que a gente é levado a tomar a decisão e seguir o caminho, o caminho que a gente tem que seguir, né? Isso mesmo. O caminho certo, e buscando em Deus, a gente vai encontrar, Ele vai mostrar pra gente o caminho que a gente tem que seguir também. Abner, muito obrigado. Eu que agradeço pela conversa. É tão bom falar contigo, cara. Não, o prazer é todo meu. Pessoal, a gente está aqui e nós vamos conversar muito sobre essa questão do fazer a vontade de Deus, de nós buscarmos o reino de Deus, buscarmos fazer aquilo que é certo. Nem sempre a gente vai ter segurança, aparentemente, mas se a gente tiver confiança, dá para seguir em frente. Então, o Paulo Feneman falou sobre isso na primeira palestra de hoje.
A gente vai continuar, a gente ainda vai conversar com ele e com o Rodrigo mais para frente, então vai ter muita coisa ainda para acontecer. Essa é a primeira entrevista, você que está vendo gravado, já vai estar tudo aí para você no canal do YouTube, tanto da RTM quanto também da MTB do CBM. Muito obrigado, Abner, por disponibilizar esse tempo aqui. Posso falar aqui dos meus livros? Por favor, fala aí. A gente está aqui com 2 livros, o Vozes que Clamam no Deserto, Cura da Alma Missionária, é uma interface entre transtornos emocionais e espiritualidade. Aqui a gente trabalha esses conceitos, inclusive, né, de como encontrar a vontade de Deus por meio das disciplinas espirituais. Boa. Depois de um retrato de como estão os missionários no mundo inteiro. Essa foi a minha tese de doutorado em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, que a gente transformou aqui num livro menos acadêmico, mas mais palatável. Né? O livro que você está nas mãos, Cura da Alma, o Manual de Relação de Ajuda Psicoterápico, a gente trabalha as questões de depressão, ansiedade, suicídio é possível prevenir, ciclo vital familiar, as crises que a família passa, enfim, coisas que a gente precisa, instrumentações que a gente precisa para trabalhar as nossas angústias e aflições que nos atravessa como ser humano. É isso aí. Muito bom, e às vezes na angústia a gente pode encontrar um bom caminho, mas às vezes também pode ser puxado para uma coisa... Com certeza, um adoecimento, se a gente não souber lidar com isso. E aí, bons recursos nos ajudam a lidar com momentos difíceis. Então, Cura da Alma... E Vozes que Clamam no Deserto. De Abner Morilhas, com quem nós conversamos aqui hoje. Mais uma vez. Obrigado, André. Eu que agradeço. Uma bênção estar contigo. Deus te abençoe. Amém. Prazer é todo meu. Deus André abençoe. Castilho, aqui no Congresso Brasileiro de Missões 2025, pela Associação de Missões Transculturais Brasileiras, a MTB, e a RTM Brasil.